Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre geometria, matemática e página 107, né, da apostila, 108 e 109. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho da aula anterior. A aula anterior, a professora Sibeli trabalhou com vocês sobre figuras planas. Coloquei aqui umas planificações, e sólidos geométricos, né? Professor, mas o senhor pôs uma caixa com o Papai Noel, o senhor colocou um pote de achocolatado. Eu peguei eles como exemplo para vocês, por quê? Para vocês verem que vocês podem ir na casa de vocês usar qualquer material, como exemplo, tá? Então aqui nós temos as figuras planas, um retângulo, um quadrado e um círculo. No sólido geométrico, nós temos um paralelepípedo, ou eu posso falar bloco retangular. Eu tenho o cubo, né? Um cubo. Outro paralelepípedo. Eu tenho aqui uma pirâmide de base quadrada. Eu posso falar que eu tenho aqui um cilindro. Isso aqui é o formato de um cilindro. Cilindro também. Uma esfera, né? Essa também pode ser um bloco retangular, um paralelepípedo. E aqui eu tenho uma prisma. Pessoal, percebam uma coisa. A prisma, ela parece a pirâmide, mas ela não é uma pirâmide. Por quê, professor? Porque a prisma, diferente da pirâmide, ela tem duas bases. Olha só. Eu posso pôr ela em pé assim, ou eu posso pôr ela em pé assim. E a pirâmide, professor, só tem uma base, que é essa base quadrada, Eu só consigo pôr ela em pé de um formato. Se eu pôr ela em pé ao contrário, não dá. Ela vai cair. Ontem eu montei esses sólidos geométricos. Depois, se vocês quiserem, faço um vídeo explicando como que monta. Vocês podem montar na casa de vocês com folha de sulfite, se tiver cartolina, com cartolina, para vocês brincarem, depois usarem nas aulas, dá pra gente construir alguma coisa, né, brincando com isso. Mas isso aí vai ser em uma outra aula. Então, hoje nós vamos falar sobre os sólidos geométricos. Já diferenciamos as planificações. As planificações são usadas para fazer os sólidos. Ou seja, um quadrado eu tenho que ter forma, um cubo eu tenho que ter formas quadradas. Para mim construir um paralelepípedo, eu tenho que usar formas retangulares. E, pessoal, ela tem as suas características também. Como assim, professor? Vamos agora falar dos sólidos. Por que é sólido? Porque é algo que eu pego, eu posso pegar, é sólido. Plano não. É como eu falar assim, esse terreno é plano. Plano é aquilo que está ali reto, Eu tenho um cartaz com as datas da semana, que tem uma forma de retângulo que é plano. Então, se você olhar na sua casa, eu tenho a cerâmica da minha casa, ela tem um formato quadrado, uma figura plana. Então, isso é plano. Agora, sólido eu pego. E os sólidos são diferenciados também. Depois que eu descobri o que é sólido e o que é plano, eu vou descobrir a diferença de um para o outro. Agora nós temos os poliedros. Espera aí, professor, que palavra estranha. Isso, poliedros. Mas o que é poliedros, professor? Poliedros são os sólidos geométricos que têm linhas retas. Olha só, eles têm linhas retas. Então aqui você vai falar para mim assim: professor, o cilindro é um poliedro? Vamos lá, o cilindro tem só formas retas? Não, ele tem formas arredondadas. Ou seja, então eu não posso falar que o cilindro é um poliedro. Então eu separei aqui, um corpo redondo. Um corpo, professor? Sim, porque eu posso pegar. É um corpo redondo
um corpo redondo, cilindro, um corpo redondo, cilindro. Você pode usar eles assim, ó. Tudo que você pegar na sua casa que tiver esse formato, fala o nome da geometria, tá bom? E aqui eu tenho um corpo redondo. Concorda? Não, ó, alguém gritou pra mim não, tá vendo? Por quê? Porque tem linhas retas, então ele é um poliedro. Então isso aqui, lembra que eu falei? É o quê? Prisma. Professor, mas as prismas são todas iguais? Não. Essa é uma prisma de base 1, 2, 3, triangular. Essa é uma prisma. Professor, mas o senhor falou que era um paralelepípedo. Sim, ele é um paralelepípedo classificado também como prisma. E ele é um prisma de base quadrada. E as suas faces laterais são retangulares. Aqui eu tenho o cubo, que também pode ser uma prisma com todas as suas bases quadradas. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada, que dentro das suas características ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 faces. E aqui também nós temos outro paralelepípedozinho, né? Que pode ser denominado como uma prisma de base retangular também, tá vendo, ó? Então, pessoal, prisma, pirâmide, prisma, duas bases. Posso pôr em pé assim ou assim. Pirâmide, uma base. Poliedros, tudo com linhas retas. Corpos redondos, aquilo que tem formas arredondadas. Nós temos também como exemplo o cone, que eu não achei alguma coisa aqui que pudesse usar como cone, mas se você pegar um chapéuzinho de festinha, ele é um cone, um formato geométrico, né? Então, e agora nós vamos falar o quê? Vamos falar sobre as propriedades desses poliedros. Poliedros, professor? Sim. Vamos deixar um pouco de lado os corpos redondos e vamos falar sobre os poliedros. Os poliedros, eles têm cada um a sua propriedade. Como assim, professor? Vamos lá então. Num bloco desse retangular, que é um paralelepípedo ou uma prisma de base quadrada. Tá vendo? Nós temos as faces, nós temos as vértices e temos as arestas. Tudo isso? Sim, tudo isso. E o que eu quero que você entenda? A diferença de cada um. Então vamos lá. O que é face? Olha para o seu rosto. Um lado do seu rosto é a face, né? Então eu posso falar que os lados deles são a face. Aí você vai me perguntar, professor, a parte de baixo e de cima também conta? Conta, porque ele é uma face, ó. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. 4 faces. 5, 6. Então aqui eu tenho 6 faces. Vamos das vértices? Professor, o que é vértice? Grava essa frase. Vértice é tudo que tem ponta. Todo mundo repetindo. Vértice é tudo que tem ponta. Então vamos contar as pontas do nossa prisma de base quadrada aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos virar para o outro lado, né? Senão a gente esquece. 5, 6, 7, 8. Ou seja, quantas vértices? 8. Nós descobrimos as faces e as vértices. Vamos nas arestas. O que são as arestas? São as linhas que separam cada lado de um sólido. E aqui então nós temos 1, 2, 3, 4. Acabou? Não. Olha lá em cima. 5, 6, 7, 8. Acabou? Não. 9, 10, 11, 12. Ou seja, 12 arestas. Professor, como eu conto de uma pirâmide? Vamos lá. Faces. Lembra o que é face? É o ladinho, né? 1, 2, 3, 4. Acabou? Não, professor, o senhor tem lá embaixo ainda. 5. 5 faces. E vértice, quem lembra? O Joãozinho gritou ali, ó. Vértice é tudo que tem ponta. Então vamos descobrir. 1, 2, 3, 4,
5. 5 vértices. O que sobrou mesmo? Arestas. O que são as arestas? São as linhas que me ajudam a achar os lados. Então vamos contar as linhas. 1, 2, 3, 4. Acabou? Não, professor. 5, 6, 7, 8. Bom, pessoal, essas são as propriedades dos poliedros, tá bom? Então, olha só. Esses poliedros você pode usar como exemplo caixas de sapato, uma caixa de alguma coisa que tem um bloco retangular. E se você fala assim, professor, mas eu não tenho um cubo na minha casa. Se você for pensar, o cubo e o paralelepípedo, eles vão ter as mesmas propriedades. O que muda são o formato. Entendeu? Agora, uma prisma de base triangular, você segue pela base. A minha prisma podia ser base quadrada, ou poderia ser uma prisma de base pentagonal, que são 5 lados, hexagonal, que são 6 lados, e assim por diante, tá? Agora eu vou com vocês para as atividades do livro. Voltando aqui agora, galera. Página 107. Vocês fizeram na página 106 poliedros e corpos redondos, né? Que foi tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Aí agora, na página 107, ele pede para você fazer no exercício número 3, baseado naquilo que eu falei com vocês sobre o que nós temos dentro da nossa casa, quais são os formatos deles se a gente pensar na geometria, tá bom? Então vamos pensar assim, ó. Você vai escrever para mim aqui o melão. Ele é um poliedro com figuras com linhas retas, ou o melão é um corpo redondo. Um dado, ele seria um poliedro ou um corpo redondo. Caixa de sapato é um poliedro ou um corpo redondo. A latinha de ervilha, que se parece um pouquinho com uma lata de achocolatado, é um poliedro ou um corpo redondo? Na dúvida, pega uma latinha na sua casa aí e faz a comparação. Atividade 4. Paralelepípedo. Quantas faces tem o paralelepípedo? Quantas arestas e quantas vértices? Vejam que o meu ficou até quase igual, ó, né? E eu fiz aqui para vocês, ó, um exemplo, ó. O que são faces mesmo? São os lados. Então você vai contar. 1, 2, 3, 4. Lá atrás 5 e a parte da frente 6. Né? Então aqui eu sei que esse tem 6 faces. O que são vértices, professor? Vértices são as pontas. Ó, são todas as pontas, são vértices. Quantas pontas ele tem? 1, 2, 3, 4. Lá atrás 5, 6, 7 e 8. 8, né? Professor, em cima e embaixo. Então, em cima e embaixo tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Esse aqui ligou aqui, ó. Então, nós temos 8. E se você pegar ele na hora de contar, a sua caixa de sapato, pega uma caixinha de sapato lá, uma caixa que tem um formato de um paralelepípedo, e conta uma ponta, 2 pontas, 3 pontas, 4 pontas. 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 vértices. E as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 12 arestas. Na dúvida, pega a sua caixa de sapato lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vira do outro lado. 9, 10, 11, 12. Essas são as arestas, tá bom? Então você vai colocar aqui quantas faces, quantas arestas e quantas vértices. Isso é do paralelepípedo. Aqui ele colocou para você, ó, marque as vértices de cada poliedro com um pontinho. O que você vai fazer? Ó, risca lá em cima lá, faz um pontinho nele, tá? Porque aí você vai descobrir quais são as vértices, tá bom? Nós temos aqui, ó, uma pirâmide
de base retangular. E nós temos aqui uma prisma, né? Tá vendo, ó? Porque ele tem duas bases. E aí vocês vão contar e descobrir qual que tem mais vértices, ó. Você vai contar vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai contar aqui as vértices também. Na atividade número 6, ele quer que você faz o quê? Completar com a letra do sólido geométrico correspondente. Ele te deu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 sólidos geométricos. 1, 2, 3 poliedros. 1, 2 corpo redondo, né? Ó, parece a tampa de um abajur, né? Ó, formas arredondadas, então é corpo redondo. Formas arredondadas, um ovo, né? É um poliedro e tem mais que 5 faces. Bom, vamos pensar assim, é poliedro? Não, então já elimina. E você vai contar só essas aqui, as faces. Lembra o que é face? Os lados. Agora nós estamos na página 110. A 110 ele explica para você o que é prisma. Lembra que eu falei? A diferença da prisma é que a prisma apresenta sempre duas bases. Por que duas bases? Eu consigo colocar em pé. E a pirâmide só tem uma base, ela só fica em pé de uma forma, diferente da prisma que eu posso colocar de ponta cabeça. E aí ele te dá atividade, ó. Prisma de base. 1, 2, 3, é assim que eu falo. Prisma de base triangular. Prisma de base 1, 2, 3, 4, 5. Quantos lados ela tem? 5. Então a prisma de base pentagonal. Prisma de base, que é o paralelepípedo. Prisma de base 1, 2, 3, 4, quadrada. Ou, se eu pôr deitado, retangular. Depende da forma que eu vejo. E prisma que tem todas as faces iguais, que seria o cubo, ela tem, como no seu nome, quadrado. Letra B, veja a forma do seu lápis. A forma do lápis corresponde a qual prisma? Presta bem atenção. Veja que o lápis ele não tem esse formato dele todo arredondado, ó. Ele foi parecido com uma prisma, né? Então a gente vai contar os lados, ó. O lápis é chamado de sextavado. Ó a palavra sexto, vem de 6. Por isso. Página 109. Uma prisma de base pentagonal. Pentagonal quer dizer 5. Então, olha só. Pessoal, muito importante, hein? 5 lados quer dizer penta. 6 lados quer dizer hexagonal. 7 lados, heptagonal. 8, octagonal, tá bom? Então, uma prisma de base que tem a base pentagonal, que são 5, né? A gente fala que aquele time foi pentacampeão, ele ganhou 5 vezes. E tem quantas bases? Bases pode ser as faces, que seria uma prisma diferente dessa, que só tem 4, ela teria 5, mas essa é base, eu posso falar que ela aqui é uma base, a base é base. Ou eu posso falar que era uma base aqui, ou era base aqui, ela fica em pé, né? Entenderam? Nós temos depois as pirâmides. Pirâmide só vai ter quantas bases? Lembra que eu falei para vocês? Quantas bases tem uma pirâmide? Quem lembra? Ela fica em pé de quantas formas? Está em pé? Está. Está em pé? Opa, não, ela cai. Então ela só tem uma base. Prisma. Está em pé? Está. Primeira base. Está em pé? Sim. Segunda base. Então ela tem uma base, duas bases. Retificando, tá? O paralelepípedo ele tem uma base, duas bases, porque ele fica em pé de duas formas. Professor, assim também é base? Não, porque ele está deitado. Aqui são as faces dele. Faces eu posso contar todos os lados. E base é só como eu deixo em pé.
É que nem você pensar a sua casa. Ela tem uma base, uma casa que é com laje. Ela tem a base de baixo e a base de cima, que foi o piso e o teto, né? Ó. Ó. Aí se você quiser depois construir a sua casa, pôr um telhadinho para ficar bonitinho, você faz. Então olha só, complete. A prisma tem quantas bases? A prisma pentagonal, 5 lados. E aí eu coloquei ela em pé, uma base. Virei ela ao contrário, 2 bases, né? Faces laterais, olha só, face lateral. Ele não quer que você fale das bases, então você vai falar só das faces laterais, tá? Mas lembrando, a minha prisma de base pentagonal, ou seja, de 5 lados. Então ela vai ter quantas faces? Uma lateral, 2, 3, 4, 5, tá? Depois ele quer que você fale que a prisma, quantas faces ela tem no total. Agora sim, total é contar todos os lados, tá bom? Então você vai nesse desenho aqui, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lá atrás, 8, 9, 10 faces. Se ele pedir para você contar as vértices, lembra? Vértice é tudo que tem ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se ele pedir para contar as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é isso que você vai ter que fazer, ó. Assim como as prismas, pirâmides também são nomeadas de acordo com a sua forma e a sua base. Aquilo que eu falei. Uma pirâmide. Mas qual pirâmide, professor? De base quadrada. É a primeira, que foi essa que eu fiz. Poderia ser uma pirâmide de base 1, 2, 3, triangular. Uma pirâmide de base 1, 2, 3, 4, 5, pentagonal, tá? Não se esqueçam, 5 é sempre penta. Aí aqui ele fala para você fazer assim, ó. Escreva pelo menos 2 diferenças entre prisma e uma pirâmide. Lembra que eu falei? Qual a diferença da prisma para a pirâmide? Primeira, a prisma pode fazer o quê? Ficar em pé dos 2 lados. A pirâmide eu só consigo deixar em pé de um lado só. Do mesmo jeito que a prisma, posso falar onde é a parte de cima dela, da pirâmide. A parte de cima está lá na ponta. E a prisma não tem como eu falar que essa é a parte de cima, porque se eu inverter, a parte de baixo foi para cima. O que acontece com o número de faces e o número de vértices nas pirâmides? Número de faces, 1, 2, 3, 4, 5. E vértices, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, as pirâmides vão ter o mesmo número de faces e o mesmo número de vértices. São iguais, tá bom? Sempre. Por que o número de vértices do prisma é sempre um número par? Por que o número de vértices do prisma é sempre um número par? Como assim, professor? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que o número de vértices vai ser sempre par? Porque vai ser sempre multiplicado por 2. 2 vezes. 1, 2, 3. 3, 3, 6. E se fosse 4? 2 vezes 4. 8. Ou seja, por que as vértices de uma prisma, aquilo que tem 2 bases iguais, que tem 2 bases, por que elas são sempre pares? Por quê? Porque é a mesma coisa que eu fazer uma conta pela tabuada do 2 e o número 2 é um número par. Tá bom? Então essas são as atividades de hoje, né? Que vão até a página 110. Aqui você vê que ele fez um octaedro. Nossa, professor, isso é um octaedro, porque ela tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octaedro. Muito bacana. Para fazer um octaedro, nós podemos fazer 2 pirâmides dessa e colar. E ela vai virar um octaedro. E aí você cola uma embaixo da outra, vira um octaedro, tá? Figuras geométricas é muito bacana trabalhar, tá, pessoal? Sólidos geométricos não é difícil fazer. Depois eu mando o formato para vocês, para quem tiver interesse e quiser fazer o seu em casa. Quiser fazer seu cubo, fazer sua pirâmide, fazer uma prisma, tá bom? Aí eu mando para vocês os desenhos das planificações. O que é planificação? Algo plano que eu vou transformar num sólido, tá bom? Abraços, fiquem com Deus e dúvidas, estou aqui.